Nessa semana, e especialmente hoje, véspera do Dia da Consciência Negra de Zumbi de Palmares, eu, juntamente com o senador Paulo Paim e outros, estamos vestindo aqui Negro Jovem Vivo, a nossa solidariedade a todos aqueles que, descendentes afro-brasileiros e descendentes de africanos que, sobretudo jovens, têm sofrido extraordinária violência em nosso país e muitas vezes por responsabilidade das polícias de diversos estados. Então quero aqui expressar a minha solidariedade a todos eles e expressar o quanto que é importante que as autoridades do país, em cada estado, em cada município, venham a tratar com maior adequação, com maior respeito a todos os negros e afrodescendentes em nosso país. Mas eu hoje gostaria de tratar também de outro povo que tem sofrido muito em nosso país e que são os povos originais. Eu me refiro aos índios. Após a chegada dos europeus na América do Sul, cerca de 500 anos atrás, o povo Guarani foi um dos primeiros a serem contatados. Atualmente vivem no Brasil aproximadamente 51 mil índios guaranis em 7 estados diferentes, tornando-os a etnia mais numerosa do país, a qual está dividida em 3 grupos: Caiová, Nandeva, Mbiá, dos quais o maior é o Caiová, que significa povo da floresta. Profundamente afetados pela perda de quase todas as suas terras no século passado, o povo guarani sofre uma onda de suicídio inigualável na América do Sul. Os problemas são especialmente graves no Mato Grosso do Sul, onde a etnia já chegou a ocupar uma área de florestas e planícies de cerca de 350 mil quilômetros quadrados. Hoje em dia, os índios vivem espremidos em pequenos pedaços de terra cercados por fazendas de gado e vastos campos de soja e cana-de-açúcar. Alguns não têm terra alguma e vivem acampados na beira das estradas. Em 2003, o assassinato do líder guarani Marcos Veron foi um exemplo trágico, mas típico da violência a qual seu povo está sujeito. Durante 50 anos, seu povo tinha tentado recuperar um pequeno pedaço de sua terra ancestral, depois que ela foi tomada e se transformou em uma grande fazenda de gado, sendo que a maior parte da floresta que cobria a área havia sido desmatada. Essa história trágica começou em abril de 1997, quando, desesperado, depois de anos pressionando o governo sem resultado, Marcos levou sua comunidade de volta para a fazenda. Eles começaram a reconstruir as suas casas e podiam cultivar seus alimentos novamente. Todavia, um fazendeiro que ocupava a área foi ao tribunal e um juiz ordenou a saída dos índios. Em outubro de 2001, mais de 100 policiais fortemente armados e soldados obrigaram os índios a abandonar a sua terra mais uma vez. Eles finalmente acabaram vivendo debaixo de lonas de plástico, ao lado de uma rodovia. Ainda na Taquara, Marcos disse: "Isso aqui é minha vida, minha alma. Se você me levar para longe desta terra, você leva a minha vida." Suas palavras vieram como uma profecia trágica e real no início de 2003, quando, durante outra tentativa de retornar pacificamente à sua terra, ele foi violentamente espancado por funcionários do fazendeiro e ele morreu poucas horas depois. Em outras palavras, nos últimos 500 anos, praticamente todas as terras dos Guarani no Mato Grosso do Sul foram tomadas deles. Ondas de desmatamento converteram as terras férteis do Guarani em uma vasta rede de fazendas de gado e plantações de cana-de-açúcar.
Muitos dos guaranis estão amontoados em pequenas reservas, que estão cronicamente superlotadas. Na reserva de Dourados, por exemplo, 12 mil índios vivem em pouco mais de 3 mil hectares. A destruição da floresta fez com que as práticas da caça e a pesca sejam impossíveis e não há mais terra suficiente até mesmo para plantar. A destruição é uma pobreza séria. É um problema sério que desde 2005, pelo menos, 53 crianças guarani morreram de fome. Chamando a atenção para essa situação alarmante dos índios caiovás, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, membro da Academia Brasileira de Ciências e professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e da Universidade de Chicago, e uma das pessoas que mais têm estudado a questão dos índios em nosso país, escreveu na Folha de São Paulo de hoje um artigo no qual demonstra que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal mudar esse quadro e resgatar essa dívida que temos para com os índios caiovás. O STF e os índios é o nome do artigo de Manuela Carneiro da Cunha. Marinalva Caiová morava em um acampamento de lona nas margens de uma terra que sua parentela tentava reaver havia 44 anos. No dia 1º de novembro, 2 semanas depois de ter ido com outros líderes indígenas protestar diante do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, ela foi assassinada. A partir da década de 1940, os Guarani Caiová do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, foram expulsos de suas terras. Já haviam sido vítimas da invasão da Companhia Mate Laranjeira, que arrendou até 5 milhões de hectares na década de 1980. Mas a extração da erva mate não exige desmatamento e as aldeias continuaram em suas terras. Quando Getúlio Vargas inicia um projeto de colonização agropecuária na região e é rescindido, em 1947, o arrendamento à mate laranjeira, a situação muda. Os fazendeiros recém-titulados pelo governo do estado usam de todos os meios para desinfestar as terras dos índios. Uns contratam pistoleiros e incendeiam as aldeias caiová. Outros se ajustam com funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, que, com o auxílio da polícia, jogam em caminhões e confinam os caiovás em uma das 8 diminutas reservas criadas entre 1915 e 1928. Essas reservas superlotadas, cujos recursos naturais não permitem um modo de vida tradicional, são focos permanentes de conflitos, suicídios e miséria. Contrastam tristemente com as aldeias caiová, as Tecoa, cujo nome literalmente significa o lugar onde vivemos segundo nossas regras morais. Desde a década de 1940, os caiová nunca deixaram de reivindicar suas antigas terras. Muitos, para não abandoná-las, até se dobraram a servir de mão de obra nos chamados fundos de fazenda. O Mato Grosso ficou célebre por sua política anti-indígena. A Assembleia Legislativa do Estado chegou a aprovar uma lei em 1958 que declarava devolutas as terras dos índios Cadiveu. Na época, foi o Supremo Tribunal Federal que fez um ato de justiça até hoje lembrado. Em 1961, anulou essa lei absurda. O Supremo está outra vez em posição de fazer justiça, mas ameaça agora fazer uma injustiça flagrante. Em 2009, o Ministério da Justiça reconheceu Guirarocá, no Mato Grosso do Sul, como sendo de ocupação tradicional indígena. A segunda turma do STF, contrariando todos os pareceres anteriores do plenário, e a posição do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, acatou um mandato de segurança e anulou o reconhecimento pelo Ministério da Justiça. Negou-se aos caiovás expulsos à aldeia de Guirarocá
seu direito ao retorno por não a habitarem desde a década de 1940. É a tentativa de aplicação automática da controversa teoria do marco temporal, segundo a qual a Constituição de 1988 só garantiria aos índios as terras que eles estivessem ocupando no dia da promulgação da Carta Magna. Ignora-se que desde a Constituição de 1934 e em todas que se seguiram, os direitos dos índios à posse permanente de suas terras estavam assegurada. E ignora-se uma história de violência e de esbulho. A Constituição de 1988 inaugurou entre os índios guaranis espoliados a esperança de que agora se encontravam em um tempo de direito. Como disse um líder Caiová ao protestar recentemente em Brasília, a coisa está tão absurda que hoje querem nos penalizar por termos sido expulsos de nossos territórios. Querem que assumamos a culpa pelo crime deles. Durante décadas nos expulsaram de nossa terra à força e agora querem dizer que não estávamos lá em 1988 e por isso não podemos acessar nossos territórios. Vivemos no Brasil um momento de recuperação da memória do século XX. O esforço para que se conheça essa história tem um motivo explícito, para que nunca mais aconteça. Os Caiovás de Uirarocá lembram-se, têm nomes para cada morro e cada riacho de suas terras espoliadas. O STF também deve zelar para que não se esqueça a história e que as injustiças não se repitam. Decretar que somente as terras ocupadas por índios em 1988 merecem os direitos constitucionais permite apagar da memória esbulhos e injustiças. Ora, senhor presidente, é muito importante esse artigo da professora Manuela Carneiro da Cunha. O professor Dalmo de Abreu Dalari, a quem pedi que refletisse sobre aquele artigo, ele diz: caro Eduardo, achei muito bom o artigo da Manuela. Pode-se ainda acrescentar um dado, e eu vou concluir, senhor presidente, que ela não referiu. Os que se diziam ou se dizem proprietários das terras indígenas alegam que receberam essas terras do governo do estado do Mato Grosso. Ocorre, entretanto, que desde o tempo do Império, as terras consideradas não ocupadas pertenciam ao governo central e com a proclamação da República passaram a ser parte do patrimônio da União. Assim, as doações de terras feitas pelo estado do Mato Grosso não têm valor legal. A par disso, acho oportuno lembrar que a família do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que é do Mato Grosso do Sul, é uma das grandes ocupadoras das terras indígenas. E, então, é importante que os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Gilmar Mendes, possam analisar este assunto com toda a isenção. Prezado presidente Jorge Viana, agradeço a sua atenção dada a importância desse tema, ter me dado um pouco mais de tempo. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy, e reafirmo que esse talvez seja um dos grandes desafios que o Brasil vive hoje. Como dar a devida acolhida, o devido tratamento às populações originárias desse país, os povos indígenas. Vossa Excelência, com a autoridade que tem, com o conhecimento, busca na professora, nessa figura extraordinária que é a doutora Manuela Carneiro. O Acre conhece bem, uma pessoa que nos ajudou muito a entender melhor a questão indígena, a questão antropológica. Ela, com a autoridade que tem, escreve esse belo artigo que Vossa Excelência reproduz. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e por trazer um debate como esse para o Senado Federal. Muito obrigado. Senador e ex-governador do Acre, Jorge Viana, Vossa Excelência tem toda a autoridade, inclusive como uma pessoa que conhece tão bem as florestas brasileiras e, sobretudo, o lar dos índios. E a história de todos eles, Vossa Excelência fala com muita autoridade. Muito